A respeito de soja, milho principalmente, mas eu vou conversar agora ao vivo com o Cristiano Palavro, que participa do programa conosco ao vivo. O Cristiano, que é da Pátria Agronegócios e participa agora com a gente. Cristiano, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Estava falando aqui os números das vendas, né, semanais dos Estados Unidos, mas estamos com muito foco agora nessa colheita americana, né, que se inicia, e também agora a semeadura no Brasil. Parece que agora sim, a qualquer momento, as condições climáticas, a Julian acabava de trazer agora para nós as chuvas, e está chovendo sem parar mesmo, já tem essa condição, pelo menos de solo. Como é que você avalia este momento, pensando no mercado, primeiramente para a soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Realmente temos visto aí as chuvas chegando com boas intensidades nas principais regiões produtoras do país, especialmente quando a gente olha na faixa oeste do país, né? Já pegando o sul, o Paraná vem recebendo boas chuvas nesses últimos dias. Isso tem até atrapalhado alguns processos de colheita e finalização da safra de trigo. Isso pode aí levar a um certo atraso também na implementação da soja posteriormente. No centro-oeste, o que a gente vê são chuvas chegando com boas intensidades, já chegaram aí no Mato Grosso há alguns dias, em Rondônia, Mato Grosso do Sul. Nessa semana estamos observando boas chuvas também ocorrendo no estado de Goiás. E isso tudo, Fabiano, nos mostra que a janela de plantio vai ser novamente uma janela mais cedo aqui para as principais regiões produtoras brasileiras. Talvez não tão precoce quanto observamos em 2021, onde tivemos realmente uma safra plantada bem no início das janelas pós-vazio sanitário, mas, de forma geral, sim, temos chuvas chegando e vamos ter um plantio dentro de um período bastante interessante, já pensando também na implementação da segunda safra do próximo ano, a segunda safra de milho. E, Cristiano, o pessoal estava mandando mensagem, mandou pelo YouTube, pelas redes sociais, né? Está transmitindo. E a questão aqui, eu acabei fechando, acabei não tendo o nome, mas daqui a pouco eu já falo o nome do telespectador, mas perguntava exatamente a respeito das quedas para a soja em Chicago que têm sido registradas. Depois daquela alta que tivemos com impacto do relatório de oferta e demanda, com corte de mais de 4 milhões de toneladas na estimativa norte-americana, tivemos pequenos recuos, tivemos recuos talvez um pouco mais expressivos, principalmente nesta última quarta-feira. O que justifica este momento? É a colheita mesmo dos Estados Unidos? Bom, Fabiano, a gente tem que observar que o corte, as principais altas que a gente observou no pós-relatório do USDA, elas foram geradas por números que vieram fora das expectativas do mercado. Mas quando a gente analisa mais friamente esses números, e principalmente quando a gente projeta os estoques globais com esse novo número para os Estados Unidos, eles ainda estão mais altos do que eram observados no ano de 2021. Então, de certa forma, o mercado volta a se atentar para a situação macro dos fundamentos. Tivemos aquela euforia puxada em grande parte também pelo movimento especulativo na segunda-feira da semana passada e depois o mercado foi se assentando, já que mesmo uma safra menor ainda é uma safra robusta nos Estados Unidos, vai colocar um bom volume de soja no mercado e cada vez mais a atenção vai migrando aqui para a América do Sul. Se nós não tivermos um problema de safra causado pelo Laninha, por exemplo, nos Estados do Sul, na Argentina e no Paraguai, a gente vai ter uma oferta de soja aqui na América do Sul de mais de 200 milhões de toneladas. Isso quer dizer que a gente vai ter um crescimento da oferta na casa aí dos 35 milhões de toneladas em relação ao ano passado. Enquanto a demanda vai crescer cerca de 15 a 18 milhões de toneladas. Dito isso, fica claro que se tivermos uma safra normal por aqui, os estoques vão ficar maiores. Então é isso que coloca uma certa dificuldade para que Chicago realmente engate no movimento mais consistente de altas nesse momento. E isso tudo desconsiderando a macroeconomia, né, Fabiano, que também tem interferido bastante no nosso mercado. Essas altas de juros, essa percepção de uma desaceleração de grandes economias globais também é um peso negativo para o mercado. Então, a oferta grande e uma macroeconomia que sinaliza uma desaceleração econômica dão dificuldades para que os preços em Chicago subam com consistência. Cristiano, eu vou aproveitar a sua participação, né, antes da gente falar de milho,
mas até comentando uma entrevista que fizemos há pouco com o Roberto Troster, um dos principais economistas do país, e eu questionava ele a respeito da alta que teve na taxa de juros nos Estados Unidos. Foi dentro da expectativa, 0,75 ponto percentual, uma taxa entre 3% e 3,25% no intervalo considerado pelos norte-americanos. Ao mesmo tempo, eu falava com ele que o Brasil, o Copom, o Comitê de Política Monetária Nacional, não subiu, voltou a subir a taxa brasileira depois de 23 altas consecutivas. E eu perguntei para ele o que significava isso, né? A relação entre taxa de juros e essa inflação. E o que ele me dizia? Uma inflação brasileira que pode fechar o ano, na sua expectativa final de ano, na casa de 6%, ligeiramente acima do teto aqui que nós temos no Brasil. Na sua opinião, como que isso pode, né? Primeiro, se você concorda com o entendimento do Troster, que é um entendimento interessante para a economia nacional, mas como que isso pode impactar nos negócios do agricultor brasileiro, do produtor rural de uma maneira geral? Bom, a principal atenção quando a gente olha para esses indicadores econômicos é realmente saber qual é o efeito que isso vai gerar sobre a taxa cambial, né? O real sobre o dólar e vice-versa. De forma geral, eu concordo, né, com as afirmações do Trotsky. A gente tem uma sinalização de indicadores positivos aqui para o Brasil. Vamos ter um terceiro mês consecutivo de deflação, né? A inflação já perdendo força. O nosso ciclo de aperto monetário deve se encerrar aí daqui em diante, não vamos ter mais altas de juros. Isso mostra que a economia brasileira tem condições de sair na frente em relação às demais economias dos grandes países, né? Dos principais países. Quando a gente olha para outros indicadores também, Fabiano, vamos pensar nas contas do governo. A gente já tem um superávit nas contas do governo acumulado nesse ano de 150 bilhões de reais. No ano passado, no mesmo período, essa conta era negativa em 15 bilhões de reais. Então a gente está vendo uma redução de impostos, um aumento de gastos com alguns auxílios e ainda assim as contas públicas estão sólidas. Quando a gente olha a curva da dívida brasileira em relação ao seu PIB, também estamos observando quedas. A dívida bruta está na faixa aí de 77% do PIB, o que é um indicador positivo. As taxas de crescimento no Brasil, que lá no começo do ano eram avaliadas em 0,3%, 0,5% pelo Fundo Monetário Internacional, hoje já se aproximam na casa dos 3%. Isso tudo mostra uma solidez da economia brasileira e que deve continuar atraindo capital externo para cá, enquanto outras economias globais ainda estão numa briga muito generalizada para conter a inflação, e isso vai levar a um crescimento econômico menor. Para o produtor, o que é o ponto de atenção? Claro que nós temos uma eleição pela frente, isso muda um pouco o jogo a depender do que efetivamente acontecer lá no começo de outubro, no primeiro turno, e depois ao final de outubro, no segundo turno. Mas, de fato, os indicadores, os fundamentos hoje mostram que o real pode passar por uma apreciação. O dólar pode cair com mais consistência no ano de 2023. E isso é um alerta importante ao produtor, porque o dólar em baixa, se a gente pensar aí num dólar na casa de 4,70, 4,50, é claro que é difícil dizer exatamente qual o patamar vai ser, mas se nós pensarmos num dólar de 4,60 para o ano que vem, mesmo Chicago batendo 16,20 dólares por bushel, que é bem acima do que está hoje, nós não vamos ter variação positiva nos preços. Então isso é realmente um alerta ao que o produtor tem que ficar atento, porque a sinalização do dólar é negativa, porque o Brasil está entregando bons resultados e está atraindo capital estrangeiro. Muito bem. Para encerrar, Cristiano, milho, cenário internacional geopolítico continua, aliás, muito mais conturbado do que estava, né? Tivemos uma quarta-feira das mais complicadas sobre diversos aspectos. É difícil, inclusive, absorver o que daquilo, né, do anúncio do presidente da Rússia pode impactar nos negócios, mas pensando no que se já tem e se esse cenário se confirmar, como é que fica comercialização de milho, tanto no ambiente internacional quanto doméstico? Bom, importante realmente separar esses dois ambientes, Fabiano, porque no lado internacional a gente está vendo um suporte muito forte para os preços do milho. Nós temos as safras do hemisfério norte, em especial da União Europeia, da Ucrânia e dos Estados Unidos, com reduções importantes em relação ao ano passado. Isso por si só mostra que a oferta total no ano não vai crescer. Os estoques globais não vão crescer esse ano. Por outro lado, a gente tem um Brasil que colheu uma safra grande
e que tem grandes estoques no país nesse momento em meio a um mercado interno um tanto quanto desacelerado. A gente não vê as compras, os compradores do nosso mercado interno muito agressivos no mercado. E isso acaba impedindo o acompanhamento dos preços aqui no cenário interno em relação ao que a gente está vendo lá fora. A entrada desse milho ucraniano gradualmente no mercado através do corredor de exportações também veio reduzindo os prêmios de exportação aqui no Brasil. Então, mesmo com um dólar ainda em patamares elevados e um Chicago bastante alto em relação ao que se observava nos anos anteriores, nós não estamos vendo isso ainda se refletir nos preços. Mas é claro que a sinalização ainda é de suporte aos preços do milho aqui no nosso cenário brasileiro. As exportações estão batendo recordes aí nos últimos meses. Nós devemos ter compras mais agressivas, uma janela mais prolongada de vendas aquecidas do milho brasileiro, e isso vai reduzir os nossos estoques internos. A gente pode ver reações muito importantes aos preços daqui para frente, em especial se essa sinalização de um aquecimento na guerra Rússia e Ucrânia se confirmar e a gente tiver o fim do corredor de exportações. Aí realmente a oferta da Ucrânia, que é um importante exportador, vai ficar indisponível e aí esses compradores, especialmente do mercado europeu, vão ter que vir mais agressivamente para o Brasil e é isso que dá um tom positivo ao mercado de milho nos próximos meses.